Eu fiz um comprometimento comigo de que eu recomeçaria a minha vida quando eu pudesse ser brutalmente honesta comigo e com qualquer outra pessoa. E esse compromisso foi feito há 14 anos atrás. E só agora eu me percebo assim, minimamente pronta, né, até porque a vida não espera, ninguém está de fato pronta para viver, né, mas eu me sinto agora minimamente pronta para lidar com esse desconforto, de viver a verdade de quem eu sou e descobrir na prática o que, que isso significa. E para poder estar aqui agora gravando esse vídeo em maio de 2025, eu iniciei uma busca incessante há 14 anos atrás para encontrar a liberdade necessária para que esse recomeço pudesse acontecer. E não me entenda errado, eu vivi e muito até aqui, porque né, esse é o poder de uma busca incessante, justamente garantir experiências diversas e profundas. Eu sou, assim como você, um conjunto de contradições, e dentre elas o fato de eu ser médium desde criança, tanto quanto cética e curiosa desde que eu posso me recordar. E sem entender ou aceitar muito bem essa contradição, cerca de 4 anos atrás, eu tive uma visão de que uma onda gigantesca ela estava começando a se formar bem diante dos meus olhos e que eu não teria como fugir dela. Então, ou eu aprenderia a surfar ou eu me afogaria. E para deixar claro, isso não foi uma premonição literal, mas ali eu soube que essa minha busca incessante ela estava entrando numa outra fase, numa nova fase. Então eu decidi arranjar um trabalho que me pagasse decentemente, porque até então essa não era a realidade dos meus trabalhos, né? Para poder fazer um mochilão pelo Brasil sem roteiro, que era uma ideia que eu já flertava há bastante tempo. E assim eu fiz, e definitivamente eu não retornei a mesma pessoa. Mas a sensação daquela visão da onda, ela continuava me atravessando. E 2 anos depois disso, eu já estava em outro trabalho, recebendo um pouco mais dignamente, porém trabalhando e me exaurindo infinitamente mais, eu tive uma nova visão. A visão de que a onda agora estava formada e vindo na minha direção. E ali eu soube que era a hora de eu pegar a minha prancha e descobrir se eu tinha aprendido a surfar ou não. Então eu juntei todo o dinheiro que eu vinha guardando, pedi demissão e fui fazer um check-up médico para aproveitar que eu ainda tinha um plano de saúde, né? Que vai saber o que ia acontecer. Então ali, perdão, ali naquele momento, sem que eu soubesse, eu estava iniciando a minha primeira manobra na prancha, a de olhar profundamente para o meu lado mais obscuro. E justamente quando eu comecei a receber o diagnóstico, né, para uma dor física excruciante, com a qual eu convivo intimamente há pelo menos 10 anos, e que todo o meu histórico médico até então tinha me convencido de que era algo normal, porque ninguém nunca encontrou nada nas investigações anteriores. E eu disse que eu comecei a receber o diagnóstico porque só no início de 2025 eu consegui fechar um diagnóstico oficial de que eu tenho 2 doenças crônicas das quais a ciência não sabe explicar o porquê da existência e por isso também não tem um tratamento claro. E que além disso, eu também tinha um tumor no útero, que não só estava aumentando ainda mais a minha dor excruciante, como precisava ser removido com uma certa urgência. Tá tudo bem agora, ele foi removido no dia 3/3 de 2025 e ele era benigno. Porém, com essa experiência eu também descobri que eu não posso mais ignorar nem a minha sensibilidade, nem a minha fragilidade. Simplesmente tem ambientes que dessa vez, literalmente, me deixam mais doente. E para o meu próprio choque, tem sido isso, né, essa percepção que tem me feito encontrar motivação para seguir surfando essa tal
onda gigante, apesar de ter momentos assustadores. Bom, essas doenças que eu tô falando se chamam endometriose profunda, no meu caso, e adenomiose. E o diagnóstico delas leva em média de 7 a 10 anos. Então, para vocês terem uma noção de como também não é fácil de diagnosticar. E elas são como um câncer que não mata, mas que podem causar dores paralisantes, minar sua qualidade de vida e corrompendo o seu sistema imunológico, aumentando as brechas para que outras doenças autoimunes possam se instalar. Isso não é uma promessa da doença, mas é uma grande possibilidade. Acontece que conviver intimamente com uma dor paralisante por tanto tempo faz com que a sua mente crie né, narrativas extremamente cruéis e altas. E aí mora a contradição que me fez chegar até esse vídeo. Porque apesar de eu ainda não ter aceitado completamente esse meu lado mais sombrio ainda, né, dentre as muitas coisas que eu fiz antes deste momento aqui, uma delas foi me tornar condutora de meditações profundas. E foi justamente olhar com mais atenção para essa relação com a dor que me trouxe esse presente. E aí eu criei uma mentoria, eu ofertei ela por 1 ano para um pequeno grupo de pessoas, eu encerrei para poder concluir o meu diagnóstico. A meditação profunda mudou essas pessoas, segundo elas mesmas, e também me trouxe ao presente momento com toda redundância. E agora que você sabe disso tudo, depois desse resumo, eu posso te contar que aquela busca incessante que se iniciou 14 anos atrás se encerrou. E esse vídeo marca o meu recomeço, marca mais uma manobra na prancha. E foi assim que eu decidi compartilhar tudo que eu pude aprender nos caminhos da minha busca, que basicamente se resume a domínio mental, manipulação energética, alinhamento do corpo físico e tomada de decisão consciente. O que eu também espero que ao longo dessa relação que a gente vai começar a construir aqui, que você possa entender que são apenas 4 formas de falar exatamente a mesma coisa. Então, Tomisol é a marca que eu estou criando para poder sustentar esse meu recomeço e também dar nome para o método que eu fui levada a desenvolver depois dessa busca épica e que eu espero poder ir contando com mais detalhe aos poucos. Então, nesse momento, para falar assim de uma forma mais prática, o meu compromisso inicial é trazer 2 conteúdos por semana aqui, sendo um conteúdo teórico compartilhando aprendizados sobre domínio mental, manipulação de energia e alinhamento do corpo físico, e um conteúdo prático, onde eu te convido a experimentar brevemente uma meditação profunda comigo, sentir o gostinho, né, de abrir um espaço interno para se ouvir, se conectar com você mesmo. Então, primeiro, por que eu tô fazendo isso? Porque eu desejo isso para você, que afinal de contas foi o que me trouxe até aqui. Segundo, porque caso você sinta que contribuiu com a sua experiência de vida e você queira se aprofundar mais, você vai poder fazer parte do que eu tô chamando de mente calibrada, que é basicamente o espaço online que eu criei para aplicar o método Tomisol, compartilhar tudo que você precisa saber sobre o domínio mental de uma forma humana e brutalmente honesta, e principalmente praticar domínio mental. Então, se você quiser saber mais, eu preparei uma aula específica para isso. Ela é gratuita, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E se você chegou até aqui, para eu agradecer o seu precioso tempo doado, eu vou te dar spoilers. Começar a surfar essa onda custou quase todo o meu dinheiro, que eu juntei, né, nos meus anos circulando por esses ambientes que me deixaram mais doente. Eu tenho uma passagem de ida para a Colômbia para o início do 2º semestre desse ano, e neste momento que vos falo, eu basicamente não tenho dinheiro para fazer essa viagem. Eu preciso fazer o retorno pós-procedimento cirúrgico que eu contei aqui para vocês no médico, que é especialista, que vai me pedir diversos exames, e eu também não tenho dinheiro para pagar. E para concluir e
pasmem, porque eu também tô pasma, eu não estou desesperada por isso. Então, eu espero te ver novamente em breve. E se você gostou, se identificou comigo ou com esse conteúdo, eu peço que você aperte todos os botões possíveis para me ajudar a tornar esse recomeço sustentável. Bom,